Gênesis capítulo 4, versículo 23. Vamos lá. Disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Repita comigo: nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5, versículo 6, uma leitura um pouco extensa, mas me permita, por gentileza, você vai entender. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Gerou ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém. Pode tocar, varão. Aliás, é muito bom ouvir os músicos daqui tocar. Deus sabe como é bom encontrar músico nas igrejas, músico bom assim. Deus abençoe. Eu vou me arriscar. Deus falou comigo acerca deste texto e eu quero ser fiel a isso. Uma palavra muito calma, quase uma conversa. Mas fique comigo, amém? Eu tenho um gosto particular pelo livro de Gênesis. Desde que eu comecei a estudar a palavra de uma maneira mais aprofundada, Gênesis sempre foi um livro que me chamou a atenção. Eu me recordo que a primeira vez que eu ministrei nessa casa, eu preguei em Gênesis. Eu falei sobre José aqui. Sempre gostei muito de estudar o livro de Gênesis e os anos passaram-se, 10 anos desde que eu comecei a pregar, e eu continuo lendo Gênesis e ainda tem muita coisa que eu vou aprendendo. Gênesis é uma introdução da Bíblia
E é importante compreender isso para compreender o plano de salvação de Deus. Os livros do cânon sagrado que temos, eles não estão postos em ordem cronológica, e sim ordem teológica. A organização da Bíblia é teológica, não é cronológica. Por que teológica? Ela é organizada justamente para nos fazer entender o plano de salvação de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a história narrada é a história do plano de salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso já responde a algumas boas heresias que apareceram nos últimos anos, que negam até o Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, como revelação de Jesus Cristo e relega tudo ao Novo Testamento. Não. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está lá. O senhor falou isso com muita propriedade ontem. Ele já está no princípio, ele já está lá. Tudo isso de Gênesis a Apocalipse é plano de salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Logo, Gênesis é importante, como é importante você respeitar a localização de cada capítulo dentro de um livro. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui gosta de romance, levante a mão. Livro, levante. Jane Austen, uma escritora por quem eu tenho um bom apreço. Eu sou redator por profissão, então eu leio de tudo. E não dá para você ler um romance e entendê-lo em sua totalidade se você começar pelo capítulo 10, não é verdade? Sim ou não? Você precisa começar pelo primeiro, é a mesma lógica da leitura da palavra. Nós geralmente indicamos, por uma questão pedagógica, que alguém novo na fé, ou uma criança, um pré-adolescente, que ele comece a ler a palavra pelos evangelhos. Sim e não, porque para compreensão do plano de salvação total, você tem que começar pelo primeiro livro, porque o primeiro livro é a introdução de tudo que vai vir. Então, a sua compreensão de todos os livros, ela vai ser gerada a partir do momento que você compreende Gênesis, porque é a introdução da Bíblia. É proposital que Gênesis seja a introdução da Bíblia. O capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 tem uma estrutura e uma importância muito grande para essa compreensão do plano de Deus para a humanidade na pessoa de Jesus. Nesses 5 primeiros capítulos, você vai ter um conteúdo que vai ser explorado em toda a Bíblia. Vamos lá? Gênesis capítulo 1 é a introdução do livro. Vai trazer o relato da criação global de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 é uma criação global. Gênesis capítulo 2 é uma criação mais específica. Gênesis capítulo 2 é um capítulo até mais antigo do que o capítulo 1. O capítulo 1 é um resumo de toda a criação. O capítulo 2 é uma criação mais específica, e se há especificidade é porque há mais importância. Por que há mais importância? Porque o capítulo 2 é o início da história. O capítulo 1 é o início de todas as coisas. O capítulo 2 é o início da história. Por que não o 1 e sim o 2 é o princípio da história? Porque o capítulo 2 é a criação do homem de forma pormenorizada. Só há história porque há relacionamentos. Se não há relacionamentos, não há história. A história é história porque há seres humanos para se relacionarem e fazerem ela importante. Então, o capítulo 2, Deus está fundando a história. No capítulo 1, você tem princípios muito importantes do Deus Criador. Aqui eu vou passar rapidamente nesse texto. Princípios do Deus Criador. Eu gosto de ler Gênesis capítulo 1. Para além da criação, entender a personalidade do Deus que cria. Para além da criação,
entender o Deus que cria. Por quê? Porque diz no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Veja, no princípio Deus criou os céus e terra, e era a terra sem forma e vazia. Aqui há princípios muito bonitos. O primeiro princípio é que Deus inicia tudo que ele cria com um trabalho. Ele impõe o seu tempo para poder fazer algo, criar algo. Ele vai criar, é um trabalho artístico, é uma criação, tem inspiração por trás do que Deus vai fazer. A inspiração, a motivação por trás do Deus que vai fazer era a terra sem forma e vazia. Aqui é uma relação de causa e efeito. Aqui é uma relação de criação e propósito. Deus criou, por quê? Era a terra sem forma e vazia. Deus criou porque era a terra sem forma e vazia. O primeiro princípio do Deus que cria é que o Deus que cria, ele é um Deus organizado, ordenado, e ele não gosta de bagunça, de desordem, de coisa fora do lugar. Então Deus está vendo que não tem forma e não tem preenchimento, e ele vai impor força para criar, porque Deus faz dentro de uma organização. Uma boa palavra profética para o seu ano, já que nós estamos em 2023, tem muita coisa na sua vida que seria resolvida por ordem e organização, antes de você ficar implorando para Deus. Porque tem coisa que a gente implora para Deus, pede para Deus, implora para Deus, mas a gente não arrumou a nossa casa. E Deus está esperando que você organize para que Ele possa trabalhar. Porque Deus não é Deus de bagunça. Deus não trabalha onde há desordem. Deus não trabalha onde as coisas não são claras. Deus gosta de trabalhar onde tem ordem. Que a ação de Deus organiza, que a ação de Deus arruma, que a ação de Deus põe as coisas no lugar. Porque Deus é organizado. O segundo princípio é o princípio da aliança, porque Deus vai fazer uma aliança muito clara em Gênesis capítulo 1. Por que há uma aliança clara? Porque o Deus que organiza o universo, ele põe 10 expressões aqui. 10. Quantos mandamentos Deus deu a Moisés? Quantos? São 10 princípios ordenadores aqui também em Gênesis. Deus falará: 8 haja, 1 façamos e 1 darei. São 10 expressões que Deus vai liberar em Gênesis 1 para organizar o universo. Por isso aqui que Paulo deixa claro na carta aos Romanos, de que a criação é uma revelação de Deus. Porque naquilo que ele fez tem o DNA da aliança dele. Antes de ter aliança com Moisés, ele já tinha colocado 10 palavras na criação. Antes de ter uma aliança com Noé, ele já tinha 10 palavras na criação. Tudo o que esse Deus criou tem a sua ordem, o seu DNA, a sua aliança. Quando você olha para as coisas criadas, você está olhando para a aliança de Deus naquilo que Ele criou. E é por isso que, olhando para tudo isso, a gente percebe que esse Deus não precisa de mim e não precisa de você. Deus não precisa do homem. Deus não tem a mínima necessidade da nossa adoração. Deus não tem mínimo, Ele não precisa daquilo que entregamos aqui. O que entregamos aqui é benefício de Deus, porque se você não adorar, ainda há uma criação que funciona na ordem do Deus Criador, que continua adorando a Ele. Ei, você precisa entender que se você não levantar tua mão aqui, não cantar aqui, não adorar aqui, Deus não precisa de você. A criação vai amanhecer amanhã adorando ao Deus da criação. Ei, Alex, mas e se eu não obedecer? Azar o teu, irmão, porque a criação dele ainda obedece quando ele chama pelo nome. Ele chama estrela pelo nome, ele manda e as coisas acontecem. Meu Deus! Só que no capítulo 2 tem algo especial.
tem algo especial no capítulo 2. Porque o capítulo 2 é a explicação daquilo que no 1 é só façamos. O capítulo 2 vai explicar a criação do homem. E se há um capítulo para explicar essa criação, é porque tem algo de especial aqui. Todas as coisas Deus criou pelo poder da sua palavra. Outro princípio do capítulo 1 é que Deus ordena tudo através de palavra. Profecia é bom, louvor é bom, mas Deus opera primordialmente através do que Ele falou. Palavra. Só que no capítulo 2, sai a palavra e entra a mão. Você não entendeu nada. No capítulo 2, sai a palavra e entra a mão. Deus vai criar o homem em uma relação de contato e envolvimento. Quem aqui já mexeu com barro, argila? Levanta a mão, por favor. Levante. Como é mexer com barro, com argila? Você vai mexendo, vai escapando pelas suas mãos, você limpa e continua moldando. Você já imaginou, e o texto coloca aqui, é para você entrar nisso mesmo. As mãos de Deus naquilo que nem sequer tem razão, mas já tem propósito. As mãos de Deus naquilo que nem pensa, mas já nasceu. Não nasceu aqui, mas já nasceu no coração do Deus que cria. E quando nasce no coração do Deus que cria, ele... Não, isso aqui eu vou criar com a mão. Por quê? Porque eu preciso me envolver. E ele começa a trabalhar. E nisso é Deus no homem e o homem em Deus. 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 E Deus, ele vai criando. Deus no homem e o homem em Deus. Deus no homem, e não há razão, não há pensamento, não há quem entenda ainda nada, mas já tem propósito. Porque você precisa entender que o teu propósito com Deus não começou quando você foi gerado. Você já tinha sido gerado no coração do Deus Criador antes mesmo de você ter raciocínio. Aí eu vou repetir isso aqui. O envolvimento de Deus com você, ele não começou quando você levantou a mão na Debrage Lamar e aceitou a Jesus. O envolvimento de Deus com você começou na eternidade, nasceu no coração dele e ele trabalhou. Para que ele cria? Para se relacionar. Essa imagem e semelhança é capacidade de relacionamento. O início da história, só a história porque há relacionamentos. Deus quer se relacionar. Deus quer se relacionar. Por isso ele cria um jardim. Porque jardim representa ambiente de intimidade. Repita comigo: jardim é lugar de intimidade. Porque a Bíblia diz que Deus colocou um jardim no Éden. Ele não coloca o homem no jardim, ele coloca o homem no Éden, sim ou não? Perdão. Ele não coloca o homem no Éden, ele coloca o homem no jardim, sim ou não? Ele coloca o homem no jardim, não no Éden. Éden é uma coisa, jardim é outra. Éden significa prazer. E jardim é? Você não entendeu, não. Éden significa prazer. Jardim. Deus não coloca o homem aqui. Deus coloca o homem aqui. Você não nasceu, irmão, para ter prazer. Ele não te criou para que a sua vida, a sua felicidade seja definida em algo que não é Ele. Ele te criou para que a sua felicidade, a sua realização seja realizada no jardim, não no Éden.
Você pode procurar todos os bens dessa terra, a sua satisfação não se dá no Éden. Você pode ter tudo o que você quer, sua satisfação não é Éden. É por isso que tem tanta gente com tanto e com tudo e não consegue encontrar felicidade, porque felicidade não está no Éden. Felicidade está no jardim. No jardim tem 3 bases. O jardim tem 3 bases. Qual? Primeiro, o relacionamento do homem com Deus. É a primeira base do jardim. Deus desce todo dia. Viração do dia. Para que Deus desce? E fiquei pensando, para que Deus desce? Porque não tem pecado, não tem erro, não tem repreensão. O homem não tem que pedir perdão de nada, não tem pecado, não tem erro. Não tem oração pedindo perdão no jardim. Não tem sacrifício. O que tem no jardim? Relacionamento. Deus desce e começa a conversar com o homem. E a conversa é simples. Não tem um templo. O templo de Gênesis é o jardim. É a intimidade. É só conversa. Falando de que se não tem pecado? Falando daquilo que Adão fez durante o dia. Eu trabalhei nessa terra, porque Deus mandou Adão trabalhar, né? Eu trabalhei nessa terra, eu cultivei essa terra, eu encontrei tal animal, eu encontrei aquela árvore, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus já conversando com Adão. E o dia passa. Sabe aquela conversa que você tem com o seu melhor amigo? Quando você senta à mesa, coloca uma garrafa de café e o dia vai e você nem vê. Quando você olha, você fala, meu Deus, já é meia-noite. O tempo não passa rápido demais, na verdade, não é? Sim ou não? Era a conversa de Deus e o homem. Não tinha pecado, não tinha nada entre eles, era só relacionamento. A segunda base do jardim é o relacionamento do homem com o outro. Porque Deus coloca Eva no jardim, olhe para mim, eu já vou concluir. Coloca ela no jardim e o relacionamento entre Adão e Eva é perfeito. Não tem pecado, não tem traição, não tem engano, não tem mentira, não tem traição. Não tem nenhuma defesa. Por isso Gênesis deixa claro que eles estavam nus no jardim. Como assim? Eles estavam vulneráveis. Não há defesa no jardim, porque não há o porquê se defender de Deus e do outro. É tudo perfeito, é tudo puro. O terceiro nível é o relacionamento do homem com as coisas criadas. O relacionamento entre o homem e aquilo que Deus criou é perfeito. Ou seja, não tem nenhum problema com a natureza. É tudo lindo, é tudo sem ataque, é tudo bonito. É tudo lindo, é tudo lindo, é tudo lindo. Repita, é tudo lindo. Quem queria morar nesse jardim, levante a mão, por favor. O jardim é bonito, mas o jardim está no Éden. E na região do Éden tem alguém rondando. Quem ronda? O maligno. Por que ele ronda? Porque ele está observando que tudo dentro do jardim é perfeito. O que Satanás perdeu de melhor não foi sua posição e suas habilidades. O que ele perdeu de melhor foi a possibilidade de se relacionar com Deus do jardim. Então ele está de fora, olhando, rondando. E a ordem de Deus para Adão é: cuida do jardim. Cuida do jardim. Trabalhe no jardim. Cuide do jardim. Porque o jardim é perfeito e Deus te dá. Mas quem zela e quem cuida é você.
jardim representa o teu lugar de intimidade, onde Ele preparou para Ele descer e falar com você. O teu jardim de intimidade Ele preparou para Ele. Ele faz perfeito, mas o cuidado é teu, porque Ele está rondando. E é interessante que Ele não entra como Ele é. Gênesis diz que há uma serpente astuta dos animais do jardim. Perceba, era do jardim, era do ambiente de intimidade. Satanás não entrou como ele é. Satanás teve que procurar alguém do jardim para depois ter acesso ao jardim. Lembra de Judas? Satanás entra em Judas para ir ao jardim, porque o inimigo é assim, olhe para cá, ele é sorrateiro. Ele fica olhando para dentro do jardim para ver alguém, algo, alguma coisa que ele possa se utilizar para depois entrar. Ei, geralmente ele olha para quem entra na tua casa, para quem senta à tua mesa, para quem tem intimidade com você, para quem tem tua confiança. Olhe para cá, vigia, vigia. Ele não chega com cara de Satanás, ele chega com a forma de quem tem acesso. Aleluia. Ele entra com o passaporte de quem pode entrar. Vigia, porque o cuidado é teu. O jardim ele dá, o cuidado é teu. Porque ele entra e Adão nem Eva, ninguém percebe nada. Ei, o maligno desequilibra o ambiente, irmão. Como é que eles não perceberam nada? E além de não perceber, Eva começa a conver. Oxi. Ele entra, você não percebe. Você não bota para fora. E você ainda deixa ele falar. Por que que ele entra? Porque ele quer desconstruir quem é você em Deus. Olhe para mim. Satanás quer desconstruir quem você é em Deus. Porque até o dia que ele entrou, Eva sabe que é vetado. Deus mandou não mexer. Por que não pega daquele fruto? Porque Deus falou que não. Só que depois de um tempo de conversa, o fruto pareceu bom. Porque ele entra para desconstruir você. Como assim ele entra para desconstruir, Alex? Então, você sabe quem você é até o dia que ele entra. Você sabe que você foi criado, gerado para ser homem de Deus, mulher de Deus, pastor, obreiro, pregador, missionário, não sei. Mas você sabe quem você é. Aí vem ele. Será? 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 E ele vai desconstruindo você. Até a hora que aquilo que não era nem para mexer se torna aceitável para você. Até a hora que aquilo que antes você passava longe se torna aceitável. E você vai se envolvendo. Até a hora que você percebe que aconteceu alguma coisa. E quando você percebe que aconteceu alguma coisa, o que Adão faz? Vamos pôr roupa. Roupas. 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 A nudez do jardim é vulnerabilidade a Deus. Como assim? Não tenho o que esconder de Deus no jardim.
até o dia que ele entra. Aí Adão e Eva colocam roupas e vão para trás das árvores do jardim. Atrás das árvores. Atrás das árvores. As árvores são o ecossistema do que Deus criou para os dois. São lindas. Bonito. É beleza do que Deus criou. Adão e Eva vão para trás daquilo que é belo e do que Deus criou. Sabe para quê? Olhe para mim aqui. Para que quem olhe para as árvores pense que está tudo bem. Está bonito. Olha que árvores lindas. Aí Deus vem. Onde você está? É inútil tentar se esconder atrás das árvores de um Deus que enxerga além. O que são essas árvores? Olhe para mim. Essas árvores são tua história. Essas árvores são o teu passado. Essas árvores são tudo que você já foi, mas não falam mais daquilo que você é. Já fui. Já sentou com alguém assim? Já fiz. Já preguei. Já evangelizei. Deus já me usou. Mas quem disse que Deus enxerga só o que você já foi? Ele enxerga atrás das árvores. Atrás das árvores tem um Adão desfeito e uma Eva desfeita. Aí Deus diz: ei! Sai. Porque você pode maquiar quanto tempo você quiser. Você pode esconder de quem você quiser. Mas Deus não enxerga o que você já foi. Ele enxerga o que você é. E Ele enxerga o que você é mesmo enquanto você se esconde atrás daquilo que você já foi. Não adianta. Ele me trouxe aqui para perguntar: onde você está? Onde você está? Porque para Deus o teu passado não é lugar de moradia. Para Deus o teu passado não é lugar de habitação. Para Deus ele só se encontra com quem habita no presente, mesmo que o presente. Mas Alex, o presente é ruim, sai de trás das árvores. Alex, mas o presente é sujo, sai de trás da árvore. Mas o presente não é o que eu queria que fosse, sai de trás das árvores. Mas o presente traz frieza, desânimo, acomodação, sai. 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 Porque quem resolve habitar atrás das árvores se contenta em viver do passado, quando Deus tem um presente. Quem se contenta em permanecer lá, não entendeu ainda que precisa sair para a luz. Porque a luz Deus vai fazer algo de novo. A luz, Deus vai revelar uma profecia. Eva, dessa devastação aqui, vai vir um da tua semente, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. O que Deus estava dizendo para Eva: Eva, desse cenário de destruição, eu lanço uma profecia sobre o teu ventre. Eu lanço uma palavra sobre o teu ventre. Desse ventre vai vir um. O um está no futuro. Eva está no presente.
Olhe para quem está ao teu lado, eu termino aqui. Olhe para ele. Diga para ele assim: para todo cenário de destruição, Deus tem uma solução através de um legado. Eva sai de trás das árvores e recebe uma promessa. Eu tenho um legado que vai terminar lá na restauração de tudo. Eu tenho um legado. O que é legado? Semente. Eva gera Caim. E Caim, irmão, é o fruto da expectativa. Porque quando Caim nasce, Eva, a mensagem de Eva é: com a graça de Deus, com a força de Deus, gerei um filho. Ei, Caim é maldição? Sim ou não? Não, Caim é bênção. Foi Deus que deu força. Só que toda bênção tem potencial de ser maldição. Toda bênção pode se transformar em maldição. Por quê? Porque entre Caim e ser a semente tem um altar. E o altar aprova, reprova e revela. Vou repetir. O altar aprova, reprova e revela. Caim vem para o altar, era para ser bênção, mas ele foi para o altar cheio dele. Cheio de si ele vai para o altar. Alex, como assim Caim é cheio de si? Lembra da pergunta de Deus para Caim? Onde está teu irmão? Acaso sou eu o cuidador dele? Em Caim não há espaço para ninguém a não ser ele. Aí ele vem para o altar. Irmão, o altar não é lugar para quem está cheio de si. O altar é para quem vem vazio. Por que para quem vem vazio? Porque Deus não olha para o que está no altar primeiro, Deus olha para Caim. Deus olhou Caim e sua oferta e rejeitou. Abel e sua oferta e aprovou. Era para ser uma bênção, mas veio para o altar do jeito errado. Por vir para o altar do jeito errado, virou maldição. Matou o irmão. E que desastre Caim faz. Porque a promessa de Deus é da semente na mulher. Mas que semente? Se o mais velho matou o mais moço, não sobrou ninguém. Olhe para mim. Eu vou terminar aqui. O plano do inimigo nunca será matar quem gera apenas. O plano de Satanás não era derrubar Eva. O plano de Satanás era derrubar Caim. Porque Caim é a semente. Ele quer terminar com tudo na raiz, irmão. Porque se não sai daqui para cá, não tem continuidade. Se não sai daqui para cá, não tem continuidade. Então o inimigo ele vai para cima daquele que é a semente. O inimigo vai para cima daquele que é semente. Porque não pode continuar. O plano é não pode continuar. Porque a promessa é que vai vir da semente. Se eu matar a semente na raiz, não chega. Só que Deus não tem plano B. O texto diz que Deus vai dar mais um filho para Eva. E ela vai levantar aos céus e dizer: Deus me deu outro.
Sete é o filho da esperança. Para mim, Sete é o filho da expectativa. Porque a promessa é: da semente da mulher virá um. Só tem uma semente agora. Só tem um menino. Só tem Sete. Ei! Adão e Eva olham para o filho entendendo: é esse aí. Tem que ser esse aí. O mundo espiritual olha para o menino: é esse aí. Tem que ser esse aí. Ei! Há uma nuvem de testemunhas escrita em Hebreus. E essa nuvem de testemunhas, olhe para cá, ela aguarda com expectativa você. Há um mundo espiritual que te olha e te observa. Há um grupo de homens aqui que te olham e te observam. Como assim? Tem uma expectativa tão grande em você. Você é a continuidade. Satanás sempre vem aqui, na continuidade. E como é que ele tenta? Ele usa a mesma estratégia de Caim. O pecado vem e... Foi a palavra de Deus para Caim: ei, o pecado está acampado na tua porta. E você tem que dominar. Caim não domina. E por isso ele põe tudo a perder. A questão é que Sete nasce no solo do que deu errado. Sete nasce no solo do que deu errado. Como assim, Alex, o solo do que deu errado? O pai e a mãe expulsos do jardim. O irmão mais velho matou o mais novo. E tem Sete no meio disso aí. No solo do que deu errado. Só que tem expectativa sobre ele. Você vai ser uma bênção, Sete. Tem uma promessa sobre você. Você é a continuidade, Sete. É você. É você. É você. É você. É você. Mas como Sete não se transforma em Caim? Se a tentação é a mesma. Entre Caim ser uma bênção e uma maldição, tinha um altar. Entre Sete ser uma bênção e uma maldição, tem um. Só que dessa vez o altar é diferente. Porque o texto diz que ele gera uma criança e coloca o nome de Enos. Enos significa fraqueza. Ele gera um filho e põe o nome de fraqueza. O nome tem a ver com o contexto de nascimento. O nome tem a ver com a forma de nascimento. Por que Sete está dizendo que o menino é fraqueza? Porque o que Sete está dizendo é: eu conheço o que é a fraqueza do homem. Eu sei o que é o pecado bater à minha porta. Só que o que vai definir o futuro de Sete é a conclusão do capítulo 4. Naquele tempo, começou-se a invocar o nome do... Sete pega o menino que representa a sua fraqueza e vai para o mesmo altar. Qual é a diferença do altar de Sete para o altar de Caim? Simples. Caim foi cheio de si. Sete foi com a fraqueza na mão. Senhor, eu tenho tudo para dar errado. O pecado bate à minha porta. Mas eu não quero ser Caim.
eu quero dar certo. Não é um dia, porque o texto diz que começou-se. 7 inaugurou uma prática. Ele não foi para o altar e levou a fraqueza um dia. Começou. Como assim? 7 ia para o altar com constância. Senhor, aqui está a minha fraqueza. 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 Porque você pode rodar, pular, saltar, fazer o que for aqui. Amanhã o pecado vai, ó. Terça-feira ele volta. Quarta-feira Satanás vem de novo. E o que você faz? Simples. Constrói um altar. E vai com a fraqueza para o altar. Senhor, é essa aqui, 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 é esse defeito, é esse pecado, é essa fraqueza, é essa tentação, é essa inclinação. Eu não quero dar errado, eu quero dar certo. Todo dia vai, até que vai havendo uma sequência de pessoas geradas, até que chega numa figura que é assim: gerou Enoque, e Enoque andou com Deus. Da fraqueza surge algo que termina em alguém cujo testemunho é: e Enoque andou com Deus. Só que não foi do dia para a noite. Foram 6 gerações levantando altares até chegar em Enoque. Porque vida espiritual não é orar 30 minutos aqui e virar profeta. Não é ministrar uma palavra e virar santo. Vida espiritual é um trajeto onde você vai levantando altares. Levantando altares. Levantando altares. O pecado te derruba aqui, você levanta um altar aqui. Satanás ganha aqui, você levanta um altar. Você não está entendendo, não? A fraqueza te ganha aqui, você levanta um altar. O vício ganha aqui, você levanta um altar. A carnalidade ganha aqui, você levanta o altar e vai andando. Altar, 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 altar. E vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Tropecei, levanta. Caí, levanta. Pequei, levanta. E vai pro altar. A decisão é tua. Alex, você não tem noção dos meus erros, mas eu tenho noção do poder que tem um altar. Quando alguém vem para o altar ciente das suas fraquezas, vazio de si, vazio de si, vazio de si, mas vem para o altar. Satanás destruiu a intimidade lá. Enoque reinventa a intimidade aqui. Satanás minou a intimidade no jardim. Enoque reinventou a intimidade aqui. Porque o texto diz: e Enoque andou com Deus. A palavra ali é ralar. Ralar não é andar ao lado, não é andar atrás, não é andar na frente. Já pegou criança no colo? Já pegou? É Deus em Enoque.
Lá vai Deus, lá vai Enoque. Lá vai Deus, lá vai Enoque. Lá vai Deus, lá vai Enoque. Lá vai Deus, lá vai... Vou repetir até você entender isso aqui. Lá vai Deus, lá vai Enoque. Lá vai Deus, lá vai Enoque. Lá vai Deus, lá vai Enoque. Satanás devia estar... Mas eu não quebrei lá. O que está acontecendo aqui? Simples. Altar. 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 Feche os seus olhos agora. Fecha, eu vou terminar aqui. Já deu minha hora. Elecandaramaço. Você não tem noção do poder que tem quem levanta o altar. Você não tem noção do poder que tem levantar um altar. O altar transforma quedas presentes em vitórias futuras. O altar transforma quedas presentes em bênçãos futuras. Feche seus olhos agora e vem para o altar. Comece a falar com Ele aí agora. Comece a falar com Ele aí agora. Mas não esqueça que o altar não é para quem está cheio de si. O altar é para quem está vazio. Vamos, fale com Deus agora, fale. Vamos. Dê nome aos pecados que te assediam agora. Dê nome à tua fraqueza aí agora. Dê nome à tentação que bate à tua porta todos os dias. Dê nome àquilo que te assedia. E você chegou aqui dizendo: Deus me ajuda, Deus me segura. Vem para o altar aqui agora, vem. Traz as fraquezas, traz as fraquezas. 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 Traz as fraquezas, traz as fraquezas agora. Vamos, vamos. Em fervente oração. Feche os olhos, ore. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir. Estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tu deixares no altar. Maravilhas, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo seu imenso poder.
tudo deixares no altar. Quando tudo, oh Senhor, e todo Ele controlar, só no altar. Senhor Deus continue abençoando querido presbítero Alex Gabriel e que Deus continue levantando. Eu já tenho falado isso há algum tempo, mas que Deus continue levantando preletores nesta geração, que deixem de pregar autoajuda e preguem ajuda do alto. Amém?